Seguindo o caminho da Terra Prometida. Nessa série de estudos, estamos a acompanhar a trajetória do povo de Israel desde o período da escravidão no Egito até a conquista de Canaã. No episódio de hoje, vamos analisar o texto de Êxodo, capítulo 23, do versículo 1 ao 5. O texto diz assim: Não faças falsas declarações e não seja cúmplice de um culpado, dando testemunho a favor de uma injustiça. Não sigas a opinião da maioria para praticar o mal. Não te deixes conduzir pela maioria num caso judicial para apoiares a parte que não tem razão. Mas não des razão a alguém numa demanda só por ele ser pobre. Se encontrares o boi ou o jumento que o teu inimigo perdeu, devolve-lo imediatamente. Não deixes de ajudar aquele que te odeia. Se vires que o seu jumento caiu debaixo do peso de sua carga, ajuda-o a tirar a carga de cima. Se fôssemos resumir esse texto que acabamos de ler, poderia dizer que o povo que diz adorar e servir ao Deus justo e reto deve preservar a justiça e a retidão nos seus relacionamentos com os outros. Vou repetir. O povo que diz adorar e servir ao Deus justo e reto deve preservar a justiça e a retidão nos seus relacionamentos com os outros. O texto já nos apresenta duas lições muito claras. Do verso 1 ao 3, que os servos de Deus devem ser testemunhas honestas, e os versos 4 e 5, que os servos de Deus devem ser corretos mesmo com os seus inimigos. Já vimos que entre os 10 mandamentos temos em Êxodo 20, versículo 16, a instrução: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas com o passar do tempo, a ideia de próximo passou a ser um objeto de debate entre os judeus. Para alguns, nem todos eram percebidos como próximos, apenas o próprio povo judeu. E se nós vimos durante o estudo sobre os 10 mandamentos que Jesus aprofundou a aplicação desses mandamentos no Sermão do Monte, aqui em Êxodo 23, o conteúdo dos 10 mandamentos também é desenvolvido e explicado para uma melhor compreensão e aplicação. Os israelitas, porque eram o povo de Deus, deviam preservar a verdade e a justiça. Por isso, deviam também andar em integridade e consideração para com todos os homens. Aqui vemos que Deus ensinava ao seu povo a necessidade de praticar o conceito do 9º mandamento: não espalharás falsas notícias, ou não espalharás falsos boatos. O que sai da nossa boca deve ser filtrado. A mentira não deve sair de nós. O povo de Deus não pode contribuir para que a mentira ande por aí. Nós sabemos que a mentira é filha do diabo. Além do controle da boca, o israelita também não deveria entrar em acordo com o ímpio para testemunhar uma injustiça ou ser uma testemunha maldosa e enganadora. Não o faças, nem te juntes a quem o faça. É o desafio da palavra. Reforço. Não o faças e nem te juntes a quem o faça. É o desafio da palavra de Deus para as nossas vidas. Esse desafio, ele é mais complexo do que parece. Quais são os nossos critérios para julgar se algo é verdade ou não? A verdade é relativa? O que é fato e o que é falso é sempre óbvio? Não sei se responderemos todas essas perguntas nesse estudo de hoje, mas te desafio a fazê-las a cada dia da sua vida. Não sejas a origem, não sejas o eco, não sejas uma repetição de mentira. Isso acontecia com o povo de Israel no deserto e acontece nos nossos dias. Basta uma breve reflexão sobre como andam os nossos comportamentos em conversas com amigos, familiares, no trabalho, na escola, na internet. Na internet. Complicado. O povo de Deus não pode dar a mão a nenhuma injustiça, mesmo que isso signifique que faça parte de alguma minoria. A justiça não pode ser pervertida, mesmo que haja pressão de grupos ou de pessoas importantes. E é curioso destacar que no hebraico, a palavra que temos traduzida por multidão ou maioria, ali no versículo 2, também pode significar pessoa de elevada importância na sociedade. Chamando a atenção também para o texto de Levíticos 19, versículos 15 e 16, que chama a atenção ao cuidado com o julgamento e com a prática da justiça. Esta lei é uma demonstração clara de como Deus nos conhece. Defender o rico ou os mais importantes, juntar-se à maioria para defender o errado, é errado. Infelizmente, estas violações ocorrem constantemente pelo mundo afora. Deus não quer assim. A igreja não pode fazer assim. A caminho da Terra Prometida,
O povo de Deus não abraça a mentira ou a injustiça. Lembre-se disso. A caminho da terra prometida, o povo de Deus não abraça a mentira ou a injustiça. A verdade sempre, a qualquer custo, contra quem for, contra tudo e contra todos. Ou melhor, a verdade a favor de tudo e de todos, sempre. Interessante o versículo 3. Há quem diga que houve um erro de cópia. Em vez de pobre, devia se ler rico. Afinal, não des razão a alguém numa demanda só porque ele é rico, só porque ele é poderoso. Outros chamam atenção para a falsa simpatia ou para a tolerância por trás do coitadinho. Ele é pobre não pode ser um bom argumento para se poder permitir tudo. Hoje em dia, poderíamos substituir o pobre por outros adjetivos? Ah, ele é muito novo. Ah, ele já está velho. Ah, ele não sabe. Ah, ela é assim mesmo. O nosso falar deve ser se sim, então sim. Se não, então não. Devemos fugir da tendência de mentir ou enganar para se tirar benefícios. E é uma tendência. E é até nos dias de hoje. Os cristãos devem viver na verdade, pois Deus condena a mentira de forma muito vigorosa. Isso é uma regra do Velho Testamento, é uma regra no Novo Testamento e é uma regra nos dias de hoje. Isso é uma regra para nós. Todos os textos aqui demonstram com clareza a preocupação de Deus em nos ensinar isso. A segunda parte dos versículos de hoje leva-nos a pensar sobre o nosso comportamento com os inimigos. O crente pode ter inimigos? Pode. Na realidade, devíamos ficar preocupados se não os tivermos. Jesus foi claro em Lucas 6, quando falou aos discípulos sobre os inimigos. No versículo 22, disse que felizes serão quando as pessoas vos odiarem, rejeitarem, insultarem e difamarem por serem seguidores do Filho do Homem. Destacando aqui o foco em sermos seguidores do Filho do Homem, não de buscarmos a rejeição das pessoas. E no verso 26, ai, quando toda a gente vos elogiar, porque era assim que os vossos antepassados tratavam os falsos profetas, que até falavam em nome de Deus, mas o objetivo era o elogio e a evidência do próprio ego. Os cristãos terão inimigos, assim como Jesus teve. Agora, tal como Jesus, devemos amar os nossos inimigos. E no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Parece antagônico? Mas é o que brota da palavra, é o que devemos praticar. Podemos ter inimigos, mas não os devemos ser nós a fazer. Se os temos que amar, o melhor é serem mesmo nossos amigos, não acham? Nota, porém, que estes versículos não são sobre ter ou não ter inimigos. Estes versículos são sobre ter ou não ter um bom comportamento. O que achares do teu inimigo é para devolver se souberes que é dele. Ponto. Costumamos dizer que achado não é roubado. Mas é só se não soubermos quem é o dono. Não, não é assim que funciona. E depois o texto se opõe à apatia ou inércia. Não fazer nada também é errado. Vê como Deus é prático na questão do bom comportamento e na mordomia da criação. Não deixe sofrer o animal só porque é de alguém que te odeia. É um sentimento forte, um sentimento complicado de se conviver, não é? Faz por ele o que gostarias que fizessem com o teu. Nestes versículos, entendemos um princípio contrário àquele que nos é ensinado. Afinal, costumam nos ensinar: não faças aos outros o que não gostarias que te fizessem a ti. Esse ditado desafia-nos à passividade. Deus diz: faz o bem aos outros como tu gostarias que te fizessem a ti. Isso desafia-nos a amar, e amar não é um sentimento. Amar é um verbo, requer ação, requer uma escolha pessoal, independente do que recebamos em troca. Entendes isso? Com o estudo de hoje, eu gostaria de desafiar a nossa comunidade, a você que ouve o nosso estudo, a você que acompanha a nossa série de estudos, a praticar esse mandamento. Devemos vigiar o que falamos, cuidar para não ecoar mentiras, estarmos prontos para sofrer pela verdade e amar ativamente ao nosso próximo, quer ele corresponda a esse amor ou não. Que Deus nos ajude a viver de acordo com, a praticar, a testemunhar e a semear os seus mandamentos.